Meus irmãos, é com imensa alegria que eu desejo cumprimentá-los mais uma vez com a paz do Senhor. Quero tributar, agradecer e magnificar o nosso Deus por essa tão grande oportunidade que Ele concede a nós outros para estarmos aqui, cultuando e bendizendo ao seu nome. Quero, antes de fazer uso da palavra de Deus, externar os meus agradecimentos aqui neste púlpito, aos companheiros que nos dá a confiabilidade de estarmos aqui, cooperando junto com esta amada igreja, presidida pelo pastor Caetano. Que Deus abençoe ele e a sua família, no nome de Jesus, que nos recebeu muito bem. Estamos ali e somos muito bem assessorados pelo pastor. Quero também aproveitar a ocasião e agradecer a Deus pela vida do meu amigo, pastor Josafá, e da sua família, que também nos recebe muito bem. É um amigo que Deus nos deu aqui em Caxias. Quero também aproveitar o ensejo e a oportunidade para agradecer também e mandar um abraço do Bismarck para o pastor Josué Moisés. Pastor Moisés, que Deus abençoe. Não está aqui o pastor Salomão, também pastor Caetano me deu também guarita aqui. Quando eu vim aqui em outra oportunidade, o pastor Salomão, não sei se ele está aqui, acho que ele não veio hoje, né? Também é um homem hospitaleiro e estendeu as mãos para mim. Meus irmãos, por motivo de força maior, a minha família não está aqui, mas nós oramos por ela, está ali no Ceará. É uma família composta por 4 pessoas, um casal, eu e a minha esposa. Meus queridos irmãos, eu quero trazer uma rápida palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 30. Enquanto os irmãos acham o texto, a gente tem uma mente muito finita e às vezes erramos uma vez ou outra. Quero aqui agradecer, não posso deixar de agradecer a todos os irmãos, da criança ao ancião. Deus abençoe a todos os envolvidos nesse trabalho. Que Deus continue abençoando e fazendo prosperar esse trabalho do NAMES, que é um trabalho muito bom, e eu acredito que Deus irá fazer coisas maiores posteriormente para a glória do seu nome. Meus irmãos, quem encontrou o texto, diga glória a Deus. Quem não encontrou porventura, diga aleluia. É benção. Amém, meus irmãos? Nos diz assim: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu vou repetir. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu vou repetir o que eu disse ontem, para deixar situado os irmãos, porque às vezes pastor Caetano tem de plantão algumas pessoas que são inteligentes, mas são críticos. Eu escuto pessoas leigas e pessoas que são extremamente capacitadas. E acredito que através de ambas, Deus fala. Por algum momento na mensagem, Deus sempre nos traz uma palavra aos nossos corações. Eu expliquei ontem que a mensagem que eu iria expressar-me pelo Espírito de Deus era um sermão sistemático, que significa dizer que iremos nos utilizarmos de alguns textos da Bíblia para endossarmos um assunto. E aqui no caso nós iremos falar sobre o louvor, sobre o cântico e sobre a adoração. Nós estamos aqui diante de um texto e significa dizer que nós iremos percorrermos a Bíblia para falarmos sobre esse assunto que eu acredito que é de extrema importância. Então eu peço aos meus irmãos que eleve a sua mente para o primeiro livro da Bíblia, que é o livro conhecido como Gênesis. De tantas coisas que o homem perdeu após o pecado, o homem perdeu a presença e a voz suave do nosso mestre. A Bíblia diz que o homem agora já não é mais imortal. A fadiga
toma conta do homem, o trabalho é algo de Deus. Deus estabeleceu sobre a terra o trabalho. O que veio após o pecado foi a canseira e a fadiga. O homem se afasta de Deus. E dentre tantas coisas que ele perdeu esta voz que ecoava de maneira suave no jardim, na viração do dia. Mas após o pecado, há duas gerações distintas: a geração de Caim e a geração de Abel. A geração de Abel é uma geração piedosa, veio Sete, veio Enos e outros. Mas a geração de Caim é uma geração perversa e sanguinária. Esta geração de Caim, ela está também se desenvolvendo no mundo antigo. E eu estou dizendo, meus irmãos, que nesse período da história, Deus estava fazendo com que a nação fosse beneficiada por alguns motivos. E aqui você vai perceber em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 20, se não me falha a memória, a Bíblia diz que tem aqui um homem conhecido como Lameque. Lameque toma para si duas mulheres, Ada e Zilá. E Ada e Zilá vai conceber. E o nome do moço ou dos moços são Jubal. Jubal foi o pai daqueles que habitam em tendas e possui gado. O nome do seu irmão Jubal foi pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta. Zilá deu à luz um homem chamado Tubal-Caim. Só que aqui Jubal é aquele que primariamente vai fazer um instrumento ou instrumentos para se tocar, para o homem louvar a Deus. Mas perceba que quando o homem perde esta essência, perde a presença do Pai, esta voz suave que passeava pelo jardim, agora há um desenvolvimento no mundo antigo. E não é errado e pecado o homem, o mundo se desenvolver. O errado é não dar a glória devida a Deus por tudo que se faz e por tudo aquilo que se cria. E aqui o homem está criando, o homem está progredindo. Mas perceba que não é o primeiro levante do homem para com Deus. O homem se levanta sempre contra a orientação do Pai. Deus deu uma ordem para um homem chamado Noé, para ele crescer, multiplicar-se e espalhar-se sobre a terra. Mas perceba que após Noé, nasce um homem conhecido como Niróide. Niróide é um homem conhecido na Bíblia. E a expressão, trazendo do original para a nossa língua, é um homem que tem poder da persuasão. Ele é um caçador, que significa dizer que ele tem o poder da oratória, de arrebanhar as pessoas para estar ao seu lado e sobre o seu governo. E nesta ocasião, Niróide vai se levantar contra a ideia de Deus. Nesse contexto aqui, você vai perceber que Niróide já tinha visto ou tinha ouvido falar que havia um dilúvio sobre a terra. E ele agora vai fazer um edifício para chegar até o céu. Perceba que Deus disse: crescei, multiplicai e se espalhai sobre a terra. Mas Niróide quer todo mundo sobre o seu governo. E as palavras de Niróide é essa: façamos um templo ou um edifício para chegarmos até o céu e não sermos mais destruídos pelo dilúvio. Perceba que esta ideia é contra a ideia de Deus. Não é diferente da ideia de Caim, que quando colocou no seu coração matar o seu irmão, Deus deu uma orientação para Caim: Caim, por que o teu semblante se encontra desfigurado? Por que você intenta o mal? Se o pecado que está aí, você deixar ele fluir, ele vai te dominar. E naquela ocasião, Caim vai contra a orientação de Deus e ele se levanta contra o seu irmão. O que eu estou querendo destacar aqui a princípio, meus irmãos, é que no desenvolvimento humano, é que no crescimento e no progresso, o homem está se levantando contra Deus. Mas a igreja é diferente. Ela está sendo sempre instruída pela sua palavra. Ela sempre está enveredando pelo caminho da justiça. Ela sempre está trilhando
trilhando o caminho bom, porque não é um povo alheio e despercebido. A igreja tem um Deus, a igreja tem o Espírito Santo, a igreja tem o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o dono da sua igreja. Eu quero que nessa noite você entenda que no desenvolvimento da terra, Deus conta com os fiéis da terra para o avanço e também para o progresso. Nós devemos viver o céu também na terra, devemos viver uma vida próspera aqui na terra, porque o povo de Deus é o povo mais sábio do mundo, o povo de Deus é o povo mais especial dessa terra. Eu lembro de Jesus quando explicava por parábola, pastor Caetano, e ele dizia assim, assim e assim, mas a Bíblia diz que os discípulos não compreendiam. Mas a expressão que eu quero destacar nessa noite é que quando os discípulos chegavam próximo de Jesus, dizia: Senhor, me explique essa parábola. E a expressão do mestre era essa: a vocês é dado conhecer as coisas de Deus, a revelação maravilhosa está sobre a sua igreja. Você tem o bordão, você tem a palavra, você tem a instrução. Então se prepara, dunamitas, para erguer a bandeira da vitória, para saquear o inferno. E nessa noite o triunfo que você tem na tua boca é o louvor e adoração que Deus colocou nos teus lábios para ganhar almas através do louvor. Quantos nessa noite desejam abrir a sua boca, não de lábios, e ganhar almas para o reino de Deus? Se você acredita nesta verdade bíblica, levanta a mão para cima e dá uma saraivada de glória. Oh, aleluias! Louvado seja Deus. O homem está crescendo, avançando, progredindo. Só que quando se trata de louvor, quando se trata de cântico, de adoração, alguém pode dizer que são coisas semelhantes. Eu me atrevo a dizer, meus irmãos, que são coisas distintas, são coisas diferentes. Ainda que quando elas se encontrem, ela esteja unida. Quando há uma unidade, quando há uma união, um só pensamento, esses três elementos, quando se encontram de maneira genuína, nós percebemos pela ação do Espírito na igreja que de fato ali está uma verdadeira adoração, ali está um verdadeiro louvor. E quando nós estamos falando de música, quando nós estamos falando de poesia, na história e também na Bíblia, você vai perceber o desenvolvimento. Um homem que trouxe um grande avanço para a música, para a poesia, é um homem conhecido como Davi. Davi é um jovem que canta, Davi é um jovem que toca. Por quê? Porque ele, quando Saul estava endemoniado, teve um homem que citou e disse: tem um jovem que toca, e quando ele toca, Deus é com ele. Se tem uma coisa que traz distinção em um levita, em uma pessoa quando toca, não é simplesmente a boa dicção, não é simplesmente o timbre que tem, aquela voz suave e agradável, como Osés de Paula, Armando Filho, Álvaro Tito e os demais cantores que pegam o microfone para louvar a Deus. Tem que ter uma coisa a mais, a unção do Espírito, porque a Bíblia Sagrada nos diz: Ele chama aqueles que não têm voz, Ele chama aqueles que têm fôlego para bendizer, magnificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Aquele homem pode até louvar estranho, mas quando o Espírito Santo de Deus está envolvido, uma das características dos louvores, os demônios batem de retirada, porque o crente que louva para Deus, louve o nome dele, é glorificado. Os demônios têm que bater de retirada quando o crente exalta, bendiz e adora o Deus do céu. E foi isso, meus irmãos, que aconteceu com Davi. Davi era um homem que tocava, e nos dias de Davi houve um grande desenvolvimento na nação judaica. Os 150 salmos são poesias, só que no Oriente Médio é diferente do nosso continente, que tem a rima. Aqui a poesia, ela é falada, não é rimada.
Os 150 salmos da Bíblia são poesias, só que em diversas circunstâncias. E a circunstância que nos traz aqui a memória é uma circunstância difícil de Israel ou dos hebreus quando estavam no Egito. Deus arranca este povo e ele vai peregrinar no deserto. E para suavizar a jornada, eles louvavam ao seu Deus, engrandecia o Pai, e isso era favorável. O salmista também está compondo louvores em dias difíceis e complicados. Uma das finalidades do louvor do Antigo Testamento era para trazer alento para a alma, e isso não é diferente nos dias atuais. Quantas pessoas feridas vêm para a igreja, quantas pessoas com dificuldade. Isso aqui, pastor Caetano, não é revelação, é apenas um fato. Quantas pessoas que devem, e eu sou uma delas. Quantas pessoas têm problema dentro de casa, e eu também sou uma delas. Quantas pessoas têm problemas psicológicos, e eu sou uma delas. Mas se tem uma coisa extraordinária que o louvor faz, é quando um crente abre a sua boca, Deus alegra a sua alma e sai daqui renovado. Não tem coisa mais maravilhosa do que ver um crente abrindo a sua boca, glorificando ao seu nome, e a sua igreja sendo abençoada. Eu profetizo aqui nessa noite que o louvor vai trazer alento para a tua alma. O louvor vai trazer paz para o teu coração. O louvor do alto vai fazer coisas tremendas na igreja. Oh, aleluia. Nessa noite eu sei que tem gente sentindo a presença de Deus. Deus está falando ao teu coração. O louvor tem algo essencial no meio da sua igreja. Bendito seja Deus. Engrandeci a Deus. E esse desenvolvimento foi algo maravilhoso para Israel. Só que a pergunta que não quer calar, meus irmãos, já dando um salto para o Novo Testamento, dado ao tempo, é que o louvor também era algo do Novo Testamento. E se nós aqui aplicarmos algumas verdades inerentes ao louvor, poderíamos dizer que o louvor é algo que tem um poder extraordinário de atingir o sobrenatural. O que eu quero explicar para os meus irmãos é que no mundo espiritual está havendo muitas coisas. Olha o que o filósofo disse: se pudéssemos ver pela fechadura ao lado de dentro do céu o que acontece através do louvor e da oração, não pararíamos de louvar e de orarmos a Deus. Por quê? Porque está acontecendo coisas tremendas. Você não sabe, mas Deus está fazendo coisas e milagres extraordinários. Não é chavão de pregador, é o que está escrito na Bíblia. Deus está dando livramento através da oração e através dos louvores. Deus está botando os demônios para bater de retirada, e aquele laço está sendo desfeito quando você está botando o teu joelho no chão, quando você rasga o teu coração em meio à situação difícil dentro da tua casa e da tua família. Eu quero que você entenda: quando você abre o teu coração, como Jesus Cristo abriu o seu coração e louvou a Deus antes da sua morte, porque crente não só louva a Ele na felicidade, na abundância e na vida próspera, Deus louva a Ele também na dificuldade, no problema e na escassez. Por quê, pregador? Porque louvamos a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo aquilo que Ele é. Aleluia. Agora, eu quero novamente, irmãos, fazer uma pergunta lógica. O que tem acontecido nos nossos dias é uma deturpação, que é tudo que o Satanás faz com a palavra de Deus. Ele quer desvirtuar, tirar o crente do caminho, do foco certo. E o que se acontece, irmãos, nitidamente, tanto no mundo como no nosso meio, é uma deturpação do louvor legítimo e verdadeiro. Eu torno a repetir: louvor, cantar e adorar não são as mesmas coisas, ainda que estejam juntas, conectadas. Por exemplo, cantar, qualquer pessoa pode cantar. Pode cantar um hino patriota, pode cantar uma música a outra pessoa, pode cantar para um ente querido. Tudo isso pode se cantar,
Mas aqui o cantar tem que ser distinguido pela palavra de Deus. Se você for em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 15, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que aqui os frutos têm que ser dos lábios a Deus. Se você for no Salmo 40, no versículo 3, numa parte A deste versículo está dizendo: nós devemos entoar um hino a Deus. Eu quero que você entenda, o mundo não compreende. O único aqui digno de toda adoração é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muito temor e tremor, não é o pastor Caetano, não é os pastores que aqui estão, homens estimados, aqui é um Deus todo-poderoso que está no nosso meio e merece toda a adoração da sua igreja. Ele está aqui e merece o louvor da alma. Só que tem pessoas que só louvam, porque louvar, irmãos, é uma coisa que sai da boca para fora, mas a adoração é uma coisa mais sublime. É quando você prostra o teu coração a Deus, dedica a Ele com fidelidade. Tem pessoas que esbolsam por coisas que Deus fez na sua vida e na sua família, porque a adoração é diferente, a adoração é mais sublime. Não se dá um louvor a Deus de qualquer maneira. E eu vou abrir um parênteses para te dizer uma verdade. Tem gente louvando para o amigo, tem gente louvando para o namorado. Tem pregador? Tem. Eu não estou pregando para o Japão nem para os Estados Unidos. Eu estou pregando para essa igreja. Você louva, bendiz e exalta é para o Deus Todo-Poderoso. Você não louva para o mundo. Você não louva para satisfazer a carne. Você louva para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos vivendo em um tempo difícil. E há uma deturpação, tanto dentro como fora. Se faz, eu não sou tão novo e também tão velho, mas perceba que há décadas atrás as pessoas se comportavam, e Satanás é assim. Entenda o meu raciocínio. Ele implanta porque sabe o futuro, porque ele vê mais na frente. Se você conhece a história, o carnaval, as mulheres se vestiam com um traje decente para os dias de hoje, mas o que ele queria era implantar. O que ele queria era disseminar para um resultado mais na frente. Ele implantou o carnaval e hoje o que se vê é uma aberração. Pessoas nuas, pessoas seminuas. Então Satanás implanta para ter um resultado mais na frente. E o que é que ele está implantando nos dias modernos? Há uma deturpação no mundo. Como? Se faz a apologia. É errado você louvar, cantar um hino patriota? Não, é errado você se expressar para um ente querido com amor e respeito? Não, mas aqui nós estamos falando do cantar a Deus. Mas eu estou falando aqui do mundo. O mundo está fazendo apologia. As pessoas cantavam as músicas e as músicas eram decentes. Era de amor do homem para a mulher, do respeito do pai ao filho. Mas hoje não, se faz apologia às drogas, se faz apologia ao crime, se faz apologia à prostituição, se faz apologia à criminalidade. Então há uma deturpação. Os louvores que se louvam também muitas das vezes são equivocados. Por exemplo, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não tem base bíblica. Por quê, irmão Tiago? Porque a Bíblia Sagrada nos mostra que a minha vitória é a tua vitória, a minha alegria é a tua alegria, o meu triunfo é o teu triunfo. Aqui não tem maior e nem menor. Todos aqui são servos do Deus Todo-Poderoso. Mas este louvor é uma deturpação à palavra de Deus. Tem aqueles que ainda louvam, quebra tudo grandão, grandão. Você não vê um texto da Bíblia falando dessa forma. Você vai ver o nosso Deus com reverência. As pessoas tratam Deus como você nos louvores, mas Deus não é você e nem o cara lá de cima. Deus é eterno e soberano, é o Pai das luzes, é aquele que faz, que é, aleluia, que era para todo sempre. Nessa noite eu abro um parênteses para dizer: Deus está levantando homens e mulheres compromissados com a sua palavra, compromissados com os louvores legítimos para a glória do seu nome. Eu também não sou ignorante para dizer que somente os louvores, porque aqui o crivo não é o que eu acho.
Porque tem uma coisa que a gente deve destacar aqui. O que eu acho é uma coisa, o que está escrito é outra coisa. Por exemplo, tem pessoas que dizem, eu acho que o invejinha santa não tem nenhum problema. Eu acho que a mentirinha santa não tem nenhum problema. Eu acho que uma invejinha santa não tem nenhum problema. Inveja é pecado, mentira é pecado, pornografia é pecado. Agora o que está escrito é outra coisa. O que está escrito é regra e prática para a igreja do Senhor Jesus. O que eu destaco aqui nessa noite é que o crivo é a sua poderosa palavra. Pode ser um louvor atual, como pode ser um louvor antigo. Meu pastor presidente diz assim, pastor Caetano, os hinos antigos são hinos que não envelhecem. Você pode ver que Osés de Paula é um ícone na igreja evangélica. Por quê? Porque os meus pais, até o meu filho, a minha filha que é criança, escuta e canta Osés de Paula. Vai passando de um para o outro, porque são louvores que não morrem, não envelhecem. Tem também louvores atuais, que também são hinos bons. Por quê? O crivo não sou eu, o crivo é a sua palavra. A palavra de Deus é que esmerilha e aprova se é ou se não é. Agora o que se vê, irmãos, são louvores superficiais. E o que é que o mundo está dizendo? Eu, pela misericórdia de Deus, eu não sei se eu descobri, ou se Deus deu por bondade, eu virei compositor. Aí quando eu virei compositor, eu digo isso com muita modéstia e muito respeito. Aí um cantor, que eu tenho muitos amigos cantores, disse, rapaz, a tua letra é boa, mas é muito grande. Porque os dias atuais é assim, tem que fazer hino igual chiclete. Aí eu disse, quem manda não é Deus? Se Deus dá letra, pode ser grande ou pode ser pequena. O importante é que esteja passando pelo crivo da sua palavra. Porque a palavra de Deus que manda. Não é chiclete, uma coisa de modinha. Aqui nós temos que ter solidez. E solidez pela sua poderosa palavra. E o que se vê, meus irmãos, é exatamente isso. Uma deturpação. Uma mudança de enfoque. E quando eu estou falando aqui de cantar, de adorar e de louvar, eu estou falando que são coisas distintas. Mas quando acontece de maneira bíblica, você percebe quando a pessoa está louvando a Deus, e aquele louvor se torna adoração. Porque quando você vem para a casa de Deus, ninguém aqui, eu não sou, irmãos, adepto para dizer para você andar todo desleixado, como diz lá no Ceará. Amulambado, a palavra mais dita lá no Ceará é essa. Você tem que vir bonito, você tem que vir bem trajado. Isso não é errado. Agora, antes de você ajeitar a tua parte exterior, você deve ajeitar a tua parte interior. Porque quando você vem para cá e o teu coração está voltado para Deus, as coisas fluem de maneira extraordinária. Oh, aleluia! E nessa noite eu profetizo na minha vida e na tua vida. Não vamos entregar para Deus, aleluia, louvores de lábios. Vamos entregar de coração. Porque Deus, Ele quer, aleluia, que a sua igreja o adore em espírito e em verdade. E nessa noite eu profetizo nessa igreja. Eu profetizo aqui homens e mulheres que Deus vai levantar para ser exemplo, para ser modelo, para ser referência, para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para não ser bode e ser ovelha, para ser trigo e não ser joio, para andar na luz e não andar nas trevas, para abrir a boca e o nome de Deus ser glorificado na tua vida. Se você acredita nesta verdade, então levanta a mão para cima. Se não te incomoda, dá um brado de glória para o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu quero me encaminhar para propriamente o texto. Esse texto aqui pode nos ensinar muitas coisas. Dentre elas, eu quero enfocar apenas uma. É a atitude de Jesus antes dele ir para o Gólgota. Perceba, irmãos, que louvar na luta, na prova, na dificuldade, não vamos ser hipócritas, não é fácil. Mas isso é uma das características de pessoas crentes genuínas. Jesus sabia que ia para a cruz. E as expressões de Jesus antes de ir para a cruz, que me chama a atenção, companheiros, pastor Josafá, é que o Senhor sentiu desejo
de estar com seus discípulos e também com o traidor. Irmãos, não deixe nada atrapalhar o teu louvor. O traidor pode estar do teu lado, mas o traidor não empata de você adorar a Deus e cultuar a Deus na beleza da sua santidade. Jesus sentiu o desejo de estar com seus discípulos e sabia pela sua onisciência que Judas iria lhe trair. Ele também sabia que iria para a cruz, mas antes dele ir a Getsêmani, ele louvou a Deus um hino. O hino é importante. Agora eu quero aqui falar uma coisa importante também, que isso serve para o Brasil inteiro. O que, pregador? O que, irmão Tiago? Que o louvor é importante, mas não é parte primária do culto. Não. O louvor tem o seu valor, mas que tem parte majoritária no culto é a sua poderosa palavra. Deus fala através do louvor, mas Deus fala muito mais através da sua palavra. Quando uma criança está dentro do ventre de sua mãe, e nas 20 semanas de gestação, ela já consegue ouvir o som sonoro do pai e da mãe. Esta essência o homem perdeu lá no Gênesis. Esta essência muitas pessoas perderam no decorrer da história. Mas nunca é tarde para recuar e voltar para o caminho legítimo. Nós estamos em um tempo difícil, mas Deus é poderoso para nos conduzir porque Ele é fiel. E eu quero deixar esta palavra aos meus irmãos e dizer que Jesus, sendo o maior exemplo, Ele louvou a Deus em meio às dificuldades. Os louvores têm as suas finalidades. Ele tem o poder extraordinário de botar de ré demônios. O louvor tem um poder extraordinário de trazer alento para a nossa alma. Agora vamos estar na presença de Deus com legitimidade. Eu quero, meus irmãos, e não me incomodo de encerrar agora, nesse clima que eu acredito que está muito bom. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero passar o trabalho para o pastor, mas também quero agradecer a todos os companheiros, a todos os irmãos. Se você quiser e puder, vai lá, se inscreve no meu canal, é Pregador Tiago Paulo. Tem muitas mensagens lá para você meditar. Eu quero louvar a Deus no nome da minha família por essa oportunidade. Muito grato a Deus pela vida do pastor Caetano, do pastor Josafá e dos demais pela confiança. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Fiquem de pé.